Muito boa noite a todos que compareceram aqui hoje para a nossa conferência de número 82, a religião de Jesus Cristo. Nós vamos começar estabelecendo duas comparações de uma forma didática para que possamos entender este tema. Então, vamos começar pelo um fenômeno natural. Todos nós conhecemos o fenômeno da evaporação e, ao contrário, né, da evaporação, a condensação quando chove. Então, a água está lá no oceano, com o calor do sol, ela evapora, vai para a atmosfera, esfria lá nas nuvens e precipita na forma de chuva. Uma parte vai para o solo, outra parte na forma de enxurrada vai parar nos rios e lagos, novamente no oceano, e uma parte é evaporada instantaneamente. Então, se nós pegarmos lá no oceano uma porção de água e trouxermos para um laboratório, para uma análise dessa porção, a gente analisar um copo, do copo extraímos uma gota, vamos dizer assim, de uma gota podemos extrair uma molécula. Então, toda molécula de água tem a forma H2O. Então, isso significa que é formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E se decompormos mais uma vez, vamos ter o hidrogênio e o oxigênio. Então, se a gente pegar esta molécula de água que saiu lá do oceano, né? Então vamos colocar aqui o oceano, ela sai, né? E ela, ao chegar aqui, nesta forma, ela vai trazer de onde ela veio, de onde ela se originou, do seu pai, que é o oceano, todas as informações, o seu perfil e a mesma propriedade. Então, todas as outras moléculas do oceano vão ser formadas de água de H2O. Então, as gotas, as moléculas de água que estão aqui, né, ou na litosfera, na parte sólida da Terra, ou na hidrosfera, nos rios, nos lagos, ou na atmosfera, a parte gasosa, contém a mesma propriedade da água do mar. E ela está aqui separada, então ela é a parte, né? As partes do oceano estão aqui fora. O oceano é o todo e as partes estão, então, contidas nesse todo. Da mesma forma, nós podemos comparar com outro oceano, que é o oceano da vida, tá? Então, vamos colocar aqui o oceano da vida, que é de onde todos nós originariamente viemos. Pode chamar de céus, mas gostamos de chamar de absoluto. Então, no absoluto, todos nós, na forma de essência, todos os seres vivos estavam presentes. Sai na forma de mônada. Então, essa mônada, está difícil a escrita aqui. Então, essa mônada vai subdividir nas suas subpartículas, mas sempre trazendo as mesmas informações, as mesmas propriedades do que o Pai, do Deus, né? O gerador, o criador de todas as nossas vidas. Então, essas substâncias essenciais estiveram presentes, nós estivemos presentes no absoluto, com nosso Pai Celestial, na pré-existência, vamos dizer assim, e agora estamos aqui separados. Então, nós queremos voltar. E aí que entra o papel das religiões. A religião, no termo popular, na etimologia popular,
significa religar. A religião ou religação seriam palavras sinônimas. Na etimologia oficial do latim, não seria bem assim. Vem de religier, a religier romana, a religier do latim, significa, não tem o significado de religião, da forma cristã como nós entendemos, de forma transcendental. Significa religier, significa obediência às leis, às instituições romanas daquela época. A religião, então, no popular, vem de religar, ou a religião lá do latim, né? Vem do religar, re significa voltar atrás ou repetir, né? E não está dando para escrever, e religer significa ler, então significa ler duas vezes. Vamos lá, religar, então nós temos aqui o re, que é voltar, né? Repetir, e temos esse aqui, do latim. Então aqui o repetir e o leger. O leger então significa ler. Então significa ler com atenção, ler duas vezes. Então, tomando no sentido popular, no sentido de religação, as funções das religiões é de promoverem a religação. Só podemos religar com aquilo que estivemos ligados, da mesma forma que uma pessoa só pode recasar se ela separar de quem é casado e de voltar a casar. Então nós tivemos, né, na presença divina, separamos e temos que religar, voltar. Muito bem. Dizem que existem as estatísticas, 60 mil religiões, diversas formas religiosas, ordens místicas, e cada uma delas vai passar o recado segundo a sua visão, segundo a sua ótica. Existem todas estas muitas religiões, pessoas religiosas, que nós chamamos de auto-religiosas, e pessoas alo-religiosas. O prefixo alo é o contrário de alto. Então alo é a posição a alto. Alo significa para fora, e alto significa para dentro. Então alo religiosa é aquela pessoa de qualquer religião que entende a gnose, entende o conhecimento religioso, né, da doutrina, de uma forma exterior, de uma forma, vamos dizer assim, interpreta o pé da letra. Esta pessoa religiosa, ela não consegue interpretar os símbolos nos seus reais significados, só da forma mais grosseira. E a auto-religiosa, aquela que interpreta os símbolos, vai buscar o sentido mais profundo, mais real, mais interno de suas religiões. E todas essas religiões também vai ter o pseudo quer dizer falso, né? Falso religioso, aquela pessoa que é diferente tanto do alto como do halo religioso. O halo entende superficialmente, mas é dotado de boas intenções, é um equivocado sincero, como diz o venerável mestre Samael. E o pseudo-religioso é aquele que utiliza a sua instituição para se projetar politicamente, tirar vantagens pessoais, vantagens
financeiras, etc, etc. Tudo bem. Então, nas minhas aulas de filosofia, no curso de magistério ou nas minhas palestras, eu costumo perguntar para algumas pessoas quais são as suas religiões. Nós vamos ter numa sala as pessoas de diversas religiões, um pluralismo religioso. Pegar uma pessoa de uma religião A, outra da religião B, da C e da D, fazendo perguntas. Então podemos perguntar para a pessoa A, qual é a melhor religião? Ela vai dizer, a minha. Você pergunta para B, qual a sua melhor religião? A minha. A minha é a minha. É natural que ela acha que a melhor é a dela, que a religião verdadeira é a dela. Se não fosse, ela não estaria ali. Assim, também nós agimos com outras instituições. Se perguntar para o torcedor de um time A, qual o melhor time, é o dele. Perguntar para o B qual o melhor time, é o dele. Se o time A joga com o time B, o A ganha, o torcedor do time B vai dizer que o juiz roubou, que aconteceu aquilo, e ele está certo. É a forma que ele viu. Por ele estar dentro, ele está identificado, não consegue ver o jogo na sua totalidade. Uma pessoa que não fosse torcedora, mas que gostasse do futebol, iria ver a partida na sua integralidade, sem corte, porque ela estaria ali para ver o futebol de maneira imparcial, né? Não torcendo nem para um para o outro. E assim, então, com relação às nossas religiões, nós estamos dentro, nós somos parciais, não conseguimos ver lá fora, só enxergar por dentro, como explica a física quântica, e de repente nós não conseguimos ver que todas as religiões são complementares. Uma tem exatamente o que falta na outra. De repente a outra tem o que falta na minha e a minha tem o que falta na outra. Então elas são complementares. Juntando todas, 60 mil, e mais as que vão formando, elas são partes de um todo. O mestre Samael costumava dizer que toda religião é uma parte da verdade, toda religião é uma pérola engastada no colar da divindade. Bonito, né? Então, cada pérola, a parte do colar, é uma parte da verdade. E o colar é a verdade. Então, toda religião, por mais verdadeira que ela seja, ela é uma parte da verdade e não a verdade toda que é o colar. Muito bem. Então, de posse disto, poderia perguntar para a pessoa novamente. Quem fundou a sua religião? Para a pessoa da religião A. Ela vai dizer, se for do cristianismo, vai dizer Jesus Cristo. Perguntar para B. Quem foi que fundou a sua religião? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí nós temos que examinar. Pode faltar um fundamento lógico. E aí vamos perguntar para Jesus Cristo, qual a religião que tu fundaste? Ele não vai poder dar a resposta da maneira que nós esperávamos. Ele, na sua época, não fundou nenhuma religião, já existiam religiões. As religiões tinham templos fantásticos, ostentadores. O brahmanismo era forte na Índia, estava sob o domínio de uma alta casta social, os brahmanes. Vai lá para o outro lado do Egito, né? Também ao comando da alta casta social, que são os faraós. Tem os templos romanos, tem os templos na Grécia, até um que está escrito no seu frontispício, né? Na frente, homem, conheça a Deus, que conhecerás
conheça a ti mesmo, que conhecerás a Deus e o universo. Uma frase atribuída a Tales de Mileto, em Delfos, né? Esse templo de Delfos, na Grécia. Então, Jesus, na época dele, tinha muitas religiões, tinham sinagogas, tinha também o templo de Jerusalém, comandado por um conselho de 500, o Sinédrio, né? E ele resolveu chamar a sua doutrina de Boa Nova. Então não aderiu nenhum daquelas, fora fazer a sua pregação nos vales, nas montanhas, nos campos, beira dos rios, nos mares, beira do mar, na praia. E então ele não, na linguagem jovem, né, não era muito chegado. E ele, cada uma dessas religiões, nós podemos perguntar novamente para a pessoa da na sua doutrina, a doutrina cristã, toda religião, seja lá qual ramo, acredita na segunda vinda, na volta do Messias. Então, para a pessoa da religião A, se o Messias voltar hoje, em que igreja ele vai voltar, em que religião que ele vai voltar. A pessoa A, na minha. A pessoa da B, naturalmente que é na minha. A da C vai falar da minha, da minha, da minha. Então a gente poderia, ser até no tom de brincadeira, dizer, ó, tomara que ele não volte na sua. E a pessoa vai reagir e perguntar por quê. Então vamos usar a lógica. Vamos supor que ele volte na sua, da A, e ele vai chegar e vai dizer, mas que igreja bonita, né? Que ostentação, teto, figuras banhadas a ouro, né? O piso espetacular, tem coral, né? Mas eu não ensinei assim. Eu nasci numa manjedoura, num presépio, numa estrebaria, lugar simples, né? Pobre, fui pobre, e utilizei o campo, né? A natureza para as minhas pregações. Você fazendo dessa maneira, maneira ostentadora, você gasta uma enorme quantidade de dinheiro para construir. Isto onera o bolso dos frequentadores e torna difícil a vida para todos. Então, tu não queres que eu volte? Ou ele poderia também tomar outro caminho, falar, bom, já que a igreja é desta maneira e tem aí um coral, eu quero uma orquestra sinfônica, eu sou Jesus Cristo, eu quero para me recepcionar. Você da outra igreja, da B, como que é a participação política, né? Aspecto político da sua igreja? Na minha igreja, mestre, a gente participa ativamente, fazemos uma lista para eleger deputados, senadores, governadores, vereadores, e temos uma participação ativa. O mestre, interessante, mas não foi isso que eu ensinei. Igreja não é para ter participação política. A igreja é para tratar da política divina, das coisas de Deus. Na minha época, em diálogo com Judas, ele me dizia, olha, mestre, tu podes nos livrar do jugo romano a hora que tu quiseres. Eu respondi, bom, se eles nos dominam, nós somos dominados. E se nós livrarmos, passamos a ser os dominadores, quem serão os dominados? O Judas respondeu, logicamente, são os romanos. E Jesus, pois isso fica um ciclo eterno de dominadores, dominados. O meu reino não é deste mundo. Então, Jesus quer que
o ensino seja dirigido para as coisas do reino dele, que não é deste mundo. Mas você da C, da outro ramo cristão, como que é a parte econômica na sua igreja, na sua religião? Olha, mestre, na minha religião, o pastor, o sacerdote incentiva os membros para fazer doações, prometendo as bênçãos que advêm dessas doações, são proporcionais ao tamanho delas. E aí tem gente que já está recebendo, outros recebem de forma generosa a resposta às suas doações. Aí o mestre responde: interessante, né? Porque eu não ensinei nada disto. Pelo contrário, eu disse que aonde estivesse o tesouro, estaria o coração do homem. Então não é para juntar tesouro na terra, e sim nos céus. Fiz a parábola do camelo, né? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico se salvar. Mas tá tudo, não queres que eu volte? Tá tudo diferente, né? E como é que fica a parte gerencial? A parte gerencial, o pastor está bem, o pai está bem, o sacerdote está bem, está juntando, está um império. Poxa, eu nunca quis juntar nada, e eu sou Jesus Cristo. Por que tu queres ajuntar? O caixão não tem local, cofrinho para colocar o dinheiro. Para que formar o império? O que tu ajuntas de um lado, nesse sistema econômico de capitalismo, é exatamente o que vai faltar para a outra parte. Uns vão juntando do lado, acumulando, e da outra parte vai sendo subtraída, vai ficando sem nada. Então, não é muito bem assim que eu ensinei. Na tua igreja, por exemplo, tem carnês, tem boletos, verdadeira indústria de comércio. Lá tu vende CDs, lá tu vende DVDs, tu vende imagens, tu vende santos, tu vende tudo. Então, chicote em todos, né? Estão profanando o templo, profanando a religião, profanando a minha igreja. Estão tornando politicamente, economicamente, um aparelho ideológico do Estado para pregar ideologias de dominações, e por aí não se liberta. Liberta-se quando preparas para um reino que não é deste mundo. E por aí ele poderia seguir falando, dizendo: bom, para você, vamos ver agora na tua igreja como que é a parte sacramental. Como que é o batismo? A gente batiza por aspersão. E você? Por imersão? Pois eu ensinei que o batismo é apenas um convênio simbólico que enfatiza o renascimento. Quando dialoguei com o meu discípulo, né? Quando eu disse para ele, é preciso, para entrar no reino dos céus, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Esse nascer da água não é entrar na água e nem água aspergida, né? Isso é nascer na água. Nascer da água é originar-se dela, ser fecundada por ela. Mas Nicodemos não entendeu bem naquela época, e tu também não entendes até agora. E você cobra por isto. Isto não é para ser cobrado. Como é que é o casamento? Bom, casamento tem festa, é muito belo,
Mas tem custo, a gente cobra, serve para também para as finanças da igreja. Bem, eu não cobrei nada e poderia ter cobrado muito mais que você, porque no casamento, além das festividades, eu fazia a transmutação, o milagre da transmutação da água para o vinho, para dar o ensinamento que o casal tem que fazer isso, transformar as suas águas internas na alquimia, para que o casamento seja perfeito. E como é que fica o caso dos doentes, dos que morrem na extrema-unção? Bom, a extrema-unção também a gente cobra menos, porque já vai morrer mesmo. Pois é, não foi assim que eu ensinei, eu poderia cobrar muito mais, porque eu não vou dar extrema-unção, eu ressuscitava. E os milagres? Ah, na minha igreja é fantástico, mestre. Tem milagre toda hora, o ministro cura, o ministro faz isso, faz aquilo, traz a pessoa, a multidão e a televisionada para o mundo todo, todos bate palma e é uma maravilha. Pois é, tu não queres que eu volte, porque eu curava a pessoa mediante 3 atos. Primeiro, testava a fé, mandava que ele fizesse alguma coisa e a pessoa se curava pela sua própria fé. Eu era apenas um instrumento de meu pai e esta pessoa que curava, eu dizia para ela: tu fostes perdoado, voltes e não peca mais e não conte para ninguém, conserva o silêncio, que isso fique oculto. Agora tu vais para o meio do público, divulga isso, coloca na televisão, no rádio, tem aplauso, tá achando que isso é festa? Tu queres é promover, através disso, ganhar mais e mais gente para aumentar os cofres e aumentar o império de tua igreja. Tu não queres que eu volte? Então, mais ou menos, seria o diálogo do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele viesse fazer uma preparação, sondar o terreno, né? Fazer o reconhecimento de terreno para uma sua segunda vinda. Então, é muito difícil esse caminho. Ele mesmo vai dizer: você anda prometendo salvação gratuitamente, diz que eu salvei, mas eu não disse isto. Eu apenas achei o mapa do caminho que estava perdido e deixei para que você percorresse o caminho. Eu, Jesus Cristo, não posso percorrer o caminho por você. A única coisa que eu posso fazer, já fiz, é te dar o mapa e que você percorra o caminho com suas próprias pernas, que carrega a sua própria cruz. Eu disse que quem quiser vir a mim, na transfiguração, quando estava presente Elias e Moisés, quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, ou seja, determine o fim de todos os seus pecados, pega a sua cruz, nasça, cria os seus corpos internos para veículos de seu Pai e siga-me, fazendo o que eu fiz gratuitamente, dando de comida para quem tem fome, de beber para quem tem sede, agasalhando quem tem frio, curando os enfermos e pregando a boa nova gratuitamente, sem estar recebendo nada em troca. Então este seria mais ou menos o tom do discurso do mestre, em perspectiva, né? Numa possível, né? Volta. Então, para nós refletirmos sobre tudo aquilo que fazemos, até aqui nossas palavras, e espero que todos meditem, reflitam, e nós todos, né? Eu me incluo,
e que possamos preparar para a segunda vinda do Mestre adequadamente, da maneira que Ele nos ensinou. Obrigado a todos.